A insônia causa obesidade? Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal Diário do Sono. Nós vamos falar hoje sobre uma associação interessante, né, Zé Mauro? Que muitas vezes as pessoas não percebem, mas qual a relação que o sono tem com a obesidade? Tem uma relação íntima, já bem descrita pela literatura científica, e a gente vai ver os mecanismos que essa relação ocorre, como a insônia pode vir a causar obesidade. Então vamos conhecer essa relação que está muito próxima e nem sempre a gente percebe? Então nós vamos basear o que a gente está falando aqui no artigo, que é esse artigo que apareceu ali, que é o artigo sobre a saúde do sono. Como definir a saúde do sono e se isso é importante. Aqui está a referência desse artigo. E esse artigo diz que as dimensões do sono, elas através de processos genéticos, epigenéticos, celulares e moleculares, levam a alterações de processo no corpo a nível sistêmico, que podem levar à saúde ou à doença, né? Então essas dimensões do sono, simplificando o modelo assim, as dimensões do sono levam à saúde ou à doença. Então, Zé Mauro, vamos entender um pouco melhor o que são essas dimensões do sono? Vamos ver só as dimensões do sono. Olha aqui, ó. As dimensões do sono são essas. É satisfação, que é a avaliação subjetiva, é aquela coisa que você sente, né? Sobre a qualidade do seu sono. É se você fala assim, meu sono foi bom, foi ruim, foi péssimo ou foi excelente. Que é muito comum isso aqui. Presta atenção, pessoal. Às vezes a pessoa acha que dorme mal. Ela acha que não dormiu nada. Mas os exames, quando ela vai no laboratório, ela vai olhar, gente, ela dormiu bem demais. Tá bom, não precisa dormir mais que aquilo não. Mas ela acha que tá dormindo mal. Então a satisfação do sono é muito importante para a gente avaliar como é que está o nosso sono e inclusive investigar outras possíveis doenças, né? Então imagina a pessoa dorme 7 horas por noite, mas acorda extremamente cansada, ela pode ter apneia. Sim. Né? Então a satisfação é importante de ser considerada quando a gente fala das dimensões do sono. O outro é o grau de alerta. E o grau de alerta não durante o sono, porque não durante o sono. O grau de alerta durante o sono claro. tem que ser bem baixinho, né? Tem que ser nada. É o grau de alerta durante o dia. É o quanto você consegue estar ativo, né, no seu dia a dia. Por exemplo, eu hoje estou bem desalerta, né? A gente estava conversando aqui antes de começar o vídeo. Ele foi dormir no sofá hoje, ele me disse. E aí a cabeça no outro dia fica... Então, o grau de alerta, né, como a gente disse, é você acordado no dia seguinte. É o quanto você está desperto, acordado, atento para fazer as suas coisas. Exatamente. Né? O horário, né, que é onde é que está localizado o seu sono durante o dia. Se você vai dormir às 10 e acorda às 6, se você vai dormir às 3 da manhã e acorda meio-dia. Né? Ou se você dormir 7 horas da noite e acorda 3 horas da manhã. É. Então, a colocação do seu sono no ciclo circadiano, durante o dia, onde você põe o seu sono. O próximo é extremamente importante, que é a eficiência do sono, né? A gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental muito com esse dado, que é a relação, né, que a gente tem de tempo na cama e tempo efetivamente dormindo. Isso significa, se você começa a dormir rápido, né, no tempo bom, até uns 30 minutos, ou se demora demais para dormir, se você acorda e fica acordado de madrugada, ou se você fica muito tempo na cama de manhã, depois que você acorda, né? Então isso é a eficiência do sono. Ou seja, né, Zé Mauro, é a facilidade de começar a dormir ou de voltar a dormir. A duração do sono, né, que é muito importante também, que é a quantidade de sono dentro das 24 horas. Exatamente, né? E as pessoas pensam que essa é a dimensão do sono mais importante. Ela é muito importante, mas existem todas essas outras, né? Isso. Bom, e aí nós vemos que alterações na dimensão do sono podem levar à saúde ou doença. No caso em questão, nós vamos ver um exemplo, o exemplo de Renata, é um exemplo fictício que mostra a alteração numa dimensão do sono, levando a doença, que a gente pode considerar a obesidade, dependendo do grau, uma doença. Então a gente vai conhecer Renata, que é uma enfermeira no hospital. Ela trabalha no horário regular durante o dia. E ela já está trabalhando assim há anos. E apesar de ter muito estresse, ela gosta do serviço e ela se sente muito satisfeita. Só que aconteceu um remanejamento lá na equipe da Renata. E ela precisou, né, para preservar seu emprego, deixar o turno do dia e começar a trabalhar à noite, na escala de 12 por 36 horas. É aquela que a pessoa trabalha 12 horas de noite, passa 36 horas, né, de folga e depois trabalha mais 12 horas. Ela sabe dos riscos do trabalho noturno, só que ela não via outra alternativa.
E aí o que acontece, né, Zé Mauro? Os meses vão passando e a Renata vai começando a ficar estressada e vai tendo problemas para dormir. Começa a ficar desorganizado, né? Nos dias que ela não tá de plantão, ela não consegue dormir bem de noite. E nos dias seguintes do plantão, ela se esforça para dormir de dia, mas também não consegue dormir bem. Então isso é muito comum. Resumindo a história até agora, a Renata estava lá, tudo bem com ela, a vida indo bem, tudo tranquilo. Aí teve uma mudança no emprego dela, ela teve que pegar um plantão de 12 por 36. Uma noite ela dorme pessimamente, depois ela fica 36 horas descansando e aí ela começou a ter problemas para dormir. E aí um tempo depois, a Renata começou a comer muito. E aí mesmo se observando, se policiando, ela passa a comer muito mais do que ela tinha vontade, necessidade antes e começa a ganhar peso. E aí depois de alguns anos, nesse ritmo, nessa forma... O tempo passa rápido. Rapidinho você fica 2 anos numa rotina ruim ali, com certeza. E aí, o tempo passando rápido, né? Sim. Ela começou a ganhar muito mais peso do que era o habitual para a vida dela. E aí ela começou a ter esse problema, né, de aumentar o peso e ela não sabia por quê. Começou a ter mais fome e não sabia por quê. Então, dormindo mal, comendo muito mais, né? E aumentando o peso. Então a gente vê como uma dimensão do sono, que é a dimensão horário. Ela mudou o horário de dormir. Tem de 12 por 36 horas, ela muda o horário de dormir. Afetou a saúde dela, causando uma obesidade, que ela não tinha antes. E além disso, com a obesidade, olha como que o ciclo acontece, um ciclo vicioso. A pessoa aumentando o peso, ela pode levar a ter uma obstrução das vias aéreas superiores, que leva a um problema crônico que se chama apneia do sono, que piora ainda mais a condição do sono dela. Quando a gente analisa a história dela no nosso esquema aqui, a gente vê que as dimensões do sono causam a doença, no caso dela, de obesidade através desse mecanismo. Olha só, processos genéticos, epigenéticos, celulares e moleculares que levam a alterações a nível sistêmico. No caso dela, a Renata começou a trabalhar à noite e a ter dificuldades para dormir. O que acontece aqui são 2 importantes hormônios que se alteram quando a pessoa começa a dormir mal. Então, olha só, dormir mal altera o balanço ali de 2 hormônios do corpo. Vamos ver deles aqui, olha só. Esses hormônios são a leptina e a grelina. Então, a leptina é um hormônio que ele causa a saciedade, ele empurra a fome para baixo. Certo. E, por outro lado, a grelina age da forma oposta. A grelina aumenta a fome, ela empurra a fome para cima. Então, esse controle de tô com fome, tô sem fome, tem a ver com esses 2 hormônios, Com esses leptina 2 hormônios. e grelina. Então, normalmente, a grelina e a leptina estão num nível normal ali, a fome fica num nível estável, num nível normal. Porém, quando acontecem alterações do sono, igual aconteceram com a Renata, há uma alteração nesse balanço. O que acontece? Essas alterações do sono diminuem a leptina, esse hormônio no organismo, e aumentam a grelina. Então, a pessoa durante o dia fica com muita fome. E aí, então, ela começa a ter uma fome desproporcional ao que o organismo dela precisa, inclusive. Às vezes ela fica com dificuldade de lidar com isso. Fala, poxa, eu não queria comer tanto assim, mas eu não consigo parar de comer. Isso tem a ver, então, com esse aumento da grelina. Exatamente. E a diminuição da leptina, que é da E a saciedade. diminuição da leptina. Então, a fome fica num nível acima do normal. Qual o resultado de ter mais fome? A pessoa come mais. E aí? Aí acontece um tanto de coisas, né? A gente está colocando muito mais do que o organismo precisa. Tem sobrepeso, pode desenvolver diabetes, pode desenvolver um monte de outras questões aí, né? Exatamente. Então é lógico que a pessoa acaba que resulta em obesidade. É o que aconteceu na história fictícia da Renata. Então, no esquema que a gente fez, ficaria assim, olha só. As alterações crônicas do sono, no caso mais alterações no horário do sono, levaram a uma diminuição da leptina e aumento da grelina, que levaram ao aumento da fome, que resultaram na obesidade. E mais, a obesidade, no caso da Renata, levou a apneia do sono, que levou ela a ter mais alterações do sono ainda. Então ela começou a ter dificuldade em outras dimensões, como a satisfação do sono, né? Às vezes o grau de alerta. Então a gente vê aí como esse balanço do sono é importante, né? E é importante a gente falar aqui que nós estamos tratando da obesidade enquanto doença. No caso da Renata, é importante ver cada caso, Exatamente. como é a história da pessoa, a constituição física dela. Mas no caso da Renata, ela começou a comer muito além da conta, porque esses 2 hormônios começaram a ficar desregulados. Ela ganhou peso, a estrutura
estrutura do corpo dela é diferente, então diferente para essa quantidade de alimento que ela ingeria, ela começou a ficar com a musculatura do pescoço flácida. Isso proporcionou um aumento da apneia. Então, é esse balanço complexo aí de várias coisas que a gente vê que estão relacionadas, né, da obesidade com essa dimensão do sono aí do horário. E aí, o que você achou? Gostou desse vídeo? Aprendeu coisas novas? Muito legal, não é? Isso aí. Então, se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo, comente aqui, deixe a sua dúvida, os seus comentários, as suas sugestões, passe para as pessoas que podem precisar e fique conosco aí para os nossos próximos episódios, né, Zé Mauro? Isso porque fazer você dormir bem é tudo de bom para nós. Tchau. Tchau.